Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 22 de outubro de 2025, uma quarta-feira, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora mais uma vez aí está a sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Decanta lá e a sua, decanta lá e a récia. Guarda meu esposo, meu filho, meus filhos, a família, o ministério. Visita esse irmão, essa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém. A preciosa palavra do Senhor está hoje em 2 Reis 3, a rebelião de Moabe, tá bom? Vamos lá? Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra do momento, João 3,30, que eu, a missionária da Dirobane, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo, Deus apareça, que o objetivo do canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome, meu Deus, venha a ser glorificado, venha a ser exaltado através da minha vida, que eu diminua, que Jesus cresça, que a Trindade apareça, que o Espírito Santo de Deus resplandeça, decanta lá e sai, e que teu nome, meu Deus, seja proclamado pela misericórdia através da minha vida, porque a Trindade, ela merece ser exaltada, ser glorificada, porque o sangue de Jesus foi real nas nossas vidas. Ah, Senhor, amém. Fala comigo, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Eu tô numa gripe que é só Jesus, eu... Diz assim, em 2 Reis 3, a rebelião de Moabe. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei em Israel no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate. Levava Israel a cometer e deles não se afastou. Então a gente vê que tá aqui falando, né? É muito interessante. Deixa eu pegar minhas canetinhas aqui. A gente já começa essa história, a gente já consegue ver várias situações. Diz assim, Jorão, filho de Acabe, né? Mostrando que ele era filho de Acabe. Quem foi Acabe? Acabe foi rei de Israel, né? Filho de Onre, né? Que fundou Samaria e onde Acabe, né, morava em Samaria. E em Samaria ele fez um templo para Baal, ok? Para sua esposa Jezabel adorar Baal, que era filha de Tibal, adoradores de Baal. E aí diz que ele reinou, né, 12 anos. E aí diz assim, e ele fez, né, o que o Senhor reprova, ou seja, ele também não foi boa coisa. Mas detalhe, diz assim, mas não como seu pai. Então ele não foi tão ruim como Acabe, ok? Porque Acabe foi terrível, porque Acabe, ele andou nos caminhos de Jeroboão, né, que foi terrível, e foi pior ainda porque ele fez um templo para Baal. E sua mãe, pois derrubou as colunas sagradas de Baal que seu pai havia feito. Então, ele derrubou as colunas. Alguma coisinha ele fez, né, que o diferenciou do seu pai ali, que não colocou no mesmo pacote que ele. E aí diz assim, no entanto, persistiu, mas ele o quê? Persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levava Israel a cometer deles e não se afastou. Por que Jeroboão, né? Jeroboão fez o bezerro de ouro e levou o povo, né, de Israel a adorar, ok? Por quê? Eu sempre conto, não canso de dizer, né, na divisão do Reino do Norte, né? Jeroboão, ele ficou com o Reino do Norte e ali ele não queria que o povo fosse para Judá, para adorar ali no Templo de Salomão. Então ele fez o bezerro de ouro e falou assim, toma aqui, meu povo, esse é o seu Deus, aleluia, decanta lá e a sua, decanta lá e récia, né? E o povo ficou adorando o bezerro de ouro, porque o templo verdadeiro estava com Judá, tá? Em Jerusalém, ok? E é isso mesmo. E ele, né, o seu pai casou com Jezabel e fez um templo também para adoração a Baal. E diz assim, ora, Mesa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava contributos ao rei de Israel 100.000 cordeiros, 100.000 cordeiros e Alã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. O que acontece? Né? Na época que
Acabe, ele era vivo, ele pagava um tributo, e pagava um tributo pesado, né? E aí, quando Acabe morre, né, ele, tipo, não quer mais pagar, porque, né, ele vê que era algo, assim, um peso, né, era um peso, né, o tributo anual que ele cobrava dos moabitas era algo pesado, ok? Aí vai dizer assim, no 6, então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria, então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Não, olha, não, igreja, olha só. Ele diz assim, mandou mensagem para quem? Para Josafá. A gente sabe que Josafá teve uma parte que ele negou-se ir. Por quê? Porque teve um determinado momento na morte de Acabe que Josafá estava lá, ok? Não era para ele ter ido, mas ele foi, né? E aí, a palavra vai dizer que Acabe se disfarçou, né? Na realidade, Acabe queria que Josafá morresse. Mas aí, né, Josafá não morreu. Isso você vai estar vendo em 1 Reis, né? 22, versículo 29, tá? E ele acaba se disfarçando ali, mas ele não morreu, tá? Josafá foi salvo pelo gongo, né? Porque eles queriam simplesmente matar somente Acabe, ok? Um frecheiro vai e acerta Acabe. Depois disso, Josafá, ele recebe uma chamada também, né? Do filho dele de novo para ir com ele na guerra, né? Chamou Josafá de novo e Josafá não vai, ok? Mas aí agora a gente tá vendo nesse contexto, né? Que parece que ele vai com Jorão. Vamos ver, né? Ele foi com Acabe e se deu mal. Depois Acás, seu filho, chama, né? Acás, filho de Acabe, chama, né? Disse a Josafá, meus marinheiros poderão navegar com os teus? E Josafá recusou. Não, né? E aqui parece que Josafá muda de ideia, ok? Então, assim, porque ele tinha feito alianças com Acabe, depois ele não quis com Acás, né? E agora, né, ele faz com Jorão. Então, a gente vê, né, que Josafá, ele acaba passando por várias situações. Ele fez aliança com Acabe, depois ele se recusou a fazer aliança com Acás, depois ele faz aliança agora com Jorão, né? E vamos ver o que acontece. Mas depois que Acabe morreu, o rei Moabe rebelou-se contra o rei de Israel, no 4, no 6. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou essa mensagem a Josafá, tá? Rei de Judá. E ele diz assim, o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? E ele respondeu, sim, eu irei. Serei teu aliado e os meus soldados, os meus cavalos, os teus, serão teu exército. Então, ele faz aliança, tá? Faz aliança. E aí, igreja, o que vai acontecer? E perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Aí eles vão em marcha. E aí, né, com 7 dias, né, acaba a água para os homens e para os animais. E exclamou então o rei de Israel, e agora, será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe, né? Porque era, então, o rei de Israel, e partiu com os reis de Judá e de Edom, contra os moabitas. Eu quero abrir uma ápice aqui. Você sabe que os Edemonitas, o povo de Edom e o povo de Moab são descendentes de Ló, tá? Das filhas de Ló, são, né? Moabitas e Edomitas, tá? Então, mas vamos continuar aqui, só para vocês entenderem. Exclamou então o rei de Israel, e agora, será que o Senhor ajuntou a nós 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou. Josafá de novo faz a mesma pergunta que ele fez para Acabe, tá? Será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio deles? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias, né? Esse Josafá, ele fez essa mesma pergunta em 1 Reis 22 para
para Acabe, né? Ali com Micaías, né? Ele pergunta assim, não tem profeta aqui, né? Aí ele diz assim, o rei de Israel respondeu a Josafá, ainda é um homem, né? E Acabe responde, ele diz assim, então perguntou Josafá, irás comigo? Tá? E Josafá respondeu, mas acrescenta, então o rei de Israel reuniu 400 profetas e responderam, sim. E aí o rei não deveria, aí diz assim, vamos lá pro versículo 22, 7, 1 Reis 22, 7. E Josafá, porém, perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Entendeu? Ele faz essa mesma pergunta, ok? Ele faz essa mesma pergunta para Acabe. E agora, ele faz essa mesma pergunta para o filho de Acabe, ok? Você entende, igreja, que situação? Aí ele faz essa mesma pergunta para o filho de Acabe. Se não tinha, né, nenhum profeta. Só que no outro era Micaías, nesse aqui é Eliseu. Vamos lá. E Josafá prosseguiu a palavra do Senhor, está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. E Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe, ou seja, que os profetas de Baal. Oi, amor, bom dia. Seu café com leite está lá em cima. Mas o rei de Israel insistiu, não, pois o Senhor que nos ajuntou 3 vezes para entregar-nos nas mãos do Moabita, né? Aí, né, ele vai com uma conversinha diferente. O que Jorão faz? Já vai com uma conversa diferente. Então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você mesmo e daria atenção, mas agora trago uma artista, né? Então ele fala, né, Eliseu, se não fosse por causa de Josafá, então, igreja, você vê, Josafá era um homem de Deus, ok? Mas de vez em quando ele vacaiava, igreja. Às vezes a gente faz aliança, mesmo a gente sendo homem e mulher de Deus, a gente faz aliança com pessoas que não é para fazer. E isso muitas vezes acaba nos acarretando prejuízos, decanta lá espirituais, prejuízo físico. Oh, meu Deus, coisa que o negócio acaba embolando. Né? E às vezes a gente faz alianças com quem não é para fazer e não dá certo, né? E ele vai aqui fazer aliança com Jorão, filho de Acabe. Meu Deus. E ele tinha negado a fazer aliança com Acais, mas faz com Jorão. E aí, diz assim, mas o rei de Israel insistiu, não, pois o Senhor, tal, e vai lá. Então, no 14, então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor do exército, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu nem lhe oraria para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, traga-me uma arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E Eliseu disse assim diz o Senhor, cavem muita cisterna neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale, eita, decanta laiaçou, pois, né, cavem muito cisterna neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seu rebanho e seus outros animais beberão. Mas, ainda tem mais do Senhor, mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Decanta laiaçou, decanta laiaçai. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão todas as árvores frutíferas, tamparão todas as fontes e encherão de pedra todas as terras de cultivo, né? Então, Deus, né, vem ali sobre Eliseu e diz, né, das bênçãos que vai acontecer. E assim, igreja, acontece, né? A profecia, a bênção, né? A bênção. E aí diz assim no vídeo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo na direção de Edom e alagou a região. Tipo assim, do jeito que Deus falou, né? Você não vai, né? O que ele falou? Assim diz o Senhor, cavem muita cisterna nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão, né?
vento nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água. Então, o que acontece, né? No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo na direção e alagou a região. Milagre não se explica, se vive, ok, igreja? Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, os que eram capazes de empunhar a arma, dos mais jovens ao mais velho, foram convocados e posicionaram na fronteira. Então, aí a bênção, né? O milagre que acontece. E aí os moabitas, né? Souberam, né? Da situação. Aí diz lá no 22, vamos lá de novo no 21. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, de jovens aos mais velhos, foram convocados e posicionados na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água para os moabitas que estavam defronte dela, e a água era vermelha como sangue. Alaia sou decanta, alaia sai, né? Olha só, eles refletiam, né? O sol refletiam, né? E a água parecia sangue, né? Ficava parecendo sangue. Então gritaram, é o sangue. Os reis lutaram entre si e se mataram. Ao saque Moabe. Manuel, abaixa. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e arrasaram. Então, eles fizeram um estrago. Por quê? Porque Deus já havia falado que ia dar Moabe na mão deles, né? Eles não imaginavam que ia ser de uma maneira assim tão, vamos dizer assim, simples, né? Porque quando eles levantaram na manhã seguinte, o sol refletia na água para os moabitas, né? Que estavam defronte dele, e a água era vermelha como sangue. Então eles olhavam, né? E eles viam a água como sangue. Decanta lá eu sou, decanta lá e a récia. E aí diz assim que, então eles gritaram, é sangue. Os reis lutaram entre si. A briga começou entre si, tá? Então eles começaram a brigar um com o outro. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o atacaram. Arrasaram. Então, ali foi destruição total. Então, igreja, olha só o que acontece. Vamos lá. Eles destruíram ali o acampamento de Moabe. Vamos lá para o 25. E destruíram as cidades, e quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Tamparam todas as fontes e derrubaram todas as árvores frutíferas. Só Quis-Haresete ficou com as pedras no lugar, mas homens armados de atiradeiras a cercaram também e atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espada para forçar a passagem para alcançar o rei Edom, mas fracassou. Por quê? Porque Deus já havia dito, decanta lá e Decai, que eles iriam vencer. Igreja, nós temos uma promessa, né? E essa promessa, ela não vai nos isentar de ser afrontados, de ser perseguidos, mas tá lá, o inimigo tá lá lutando. Mas Deus falou, vou dar a bênção e tá dado. Mas o inimigo, ele vai para cima. Não desista daquilo que Deus prometeu na minha e na sua vida, porque a bênção do Senhor é grande. Detalhe, vamos lá. 27. Então pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Igreja, ele fez sacrifício humano do seu próprio filho, tá? Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria terra. Então, ele em vez de pegar, né? Então, ali quando chegou ali toda aquela guerra, né? E aí o rei Messa, né? Pegou o seu filho mais velho e ofereceu o sacrifício para quem, né? Para Camus, o deus dos Moabitas. Ele sacrificou seu filho, tá? Então, e Deus, né? Deus que sacrifica, decanta lá e a sua decai. Deus, ele não sacrifica criança, tá? Deus, ele não sacrifica homem. Deus não sacrifica mulher, nem idoso. Deus, ele não trabalha com sacrifício humano. Isso é coisa do diabo, decanta lá e a sua, né? Então, ele faz um sacrifício ali, né? E sacrificou sobre o muro da cidade, né? Então, igreja, não dá nem para, né, seu filho mais velho que devia suceder. Então, não dá nem para imaginar, né? Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria terra, né? Então, foi algo assim
abominável, né? Por quê? Porque Deus, ele ficou assim, revoltado, vamos dizer, né? Com a situação. Porque Deus, ele quer obediência, ele não quer sacrifício, né? Mas o diabo não, o diabo quer sangue, ele quer sacrifício. E, querido, se você vai pedir sangue de alguém, não é de Deus. Ele canta lá e sua. Porque Deus, ele deu sangue do seu filho por mim e por você. O que pede sangue é o diabo, que ele quer ver desgraça, quer ver destruição. Mas Deus, ele tem vida e vida e abundância para mim e para sua vida, amém? Então a gente vê que Deus deu vitória para esses 3 reis por causa de Josafá, tá? Apesar que Josafá era desobediente também, tá? Não era para fazer aliança, né? Porque ele já havia separado, né, as tribos. Mas virava e mexia e estava lá, amém? Não faz aliança com quem Deus não tem. Mas Deus, ele tem compromisso com você. Você tem compromisso com Deus? Deus tem compromisso com você. Amém? Deus abençoe vocês. Tenha aí uma quarta-feira abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que é na paz.